Boa noite, pessoal. Hoje eu vou falar com vocês sobre a visão geral da imunidade tumoral. Um tema muito importante dentro da imunologia e que tem relação direta com o combate ao câncer. A ideia principal aqui é entender como o sistema imunológico reage ou tenta reagir à presença de tumores no organismo. O problema é que, embora o sistema imune tenha mecanismos para reconhecer e destruir células, nem sempre ele consegue vencer essa batalha. Primeiro vamos lembrar de onde vêm os tumores. As células tumorais são basicamente células do próprio corpo que sofreram mutações. Por isso, elas não são tão estranhas como um vírus ou uma bactéria, o que já torna mais difícil para o sistema imunológico reconhecê-las como inimigas. Mas o nosso corpo tem uma ferramenta para lidar com isso. O sistema imune pode identificar antígenos tumorais, que são proteínas anormais ou alteradas expressas por essas células. E aí entram os linfócitos T citotóxicos, que são os principais responsáveis por tentar eliminar essas células. Além deles, outras células também participam da resposta imune contra tumores, como as células NK, da imunidade inata, que conseguem destruir células que apresentam menos moléculas de MHC, um sinal de que tem algo errado ali. Mas o tumor é esperto. Ele não só tenta se esconder do sistema imune, como também cria um ambiente que dificulta a ação das células de defesa. Esse ambiente é chamado de microambiente tumoral. E ele é composto por várias células e substâncias que, em vez de ajudar, atrapalham a resposta imune. Por exemplo, o tumor pode liberar citocinas imunossupressoras, como a IL-10 e o TGF-beta, que enfraquecem a atividade dos linfócitos T. Além disso, ele recruta células reguladoras, como as TREGs, que bloqueiam a ação das células que deveriam atacá-lo. Outra estratégia é a expressão de proteínas de ponto de verificação imunológica, como o PDL1, que se ligam a receptores inibidores nas células T e desligam sua atividade. É como se o tumor apertasse o botão de pausa do sistema imune. E por tudo isso, muitos tumores acabam escapando da vigilância imunológica, um processo que chamamos de evasão imunológica. Mas nem tudo são más notícias. Esse conhecimento todo sobre como o sistema imune se comporta diante de um tumor é justamente o que permitiu o desenvolvimento das imunoterapias, como os inibidores de checkpoint imunológico, que bloqueiam proteínas inibidoras e ajudam as células T a voltarem a atacar o tumor. Olá pessoal, vou falar sobre antígenos tumorais. Produtos de genes mutados, o que são proteínas, resulta de mutações em genes como oncogenes ou genes supressores tumorais. Essas proteínas mutadas são reconhecidas como não próprias pelo sistema imune. Proteínas celular não mutadas, mas anormalmente expressadas, proteínas normais do corpo, que são produzidas em grande quantidade ou no lugar errado. Exemplos: tecido onde normalmente não aparece. O porquê são importantes. Embora normais, sua expressão alterada chama a atenção do sistema imune. Antígenos de vírus oncogênicos. Proteínas codificadas por vírus que pode causar câncer, expressar nas células infectadas. São completamente estranhos ao corpo e facilmente reconhecidos pelo sistema imune. Antígeno oncofetais.
proteínas produzidas normalmente apenas durante o desenvolvimento fetal, mas aparecem em células tumorais, são pouco reconhecidas pelo sistema imune do adulto, mas sua presença em tumores pode gerar respostas glicopídicos e glicoproteicos alterados, moléculas celular de superfície celular com glicídios alterados, padrão de glicosilação diferentes, alterações em glicolipídios e glicoproteínas pode tornar as células tumorais alvo para o sistema imune. O antígeno de diferentes tecidos específicos, o que são antígenos normais, presentes apenas em certos tecidos e que continua sendo expresso nos tumores originados desse tecido, ou porque são importantes. Permite que o sistema imune reconheça ataque tumores sem afetar muitos outros tecidos. Então, resumindo, os antígenos tumorais são sinais que ajudam o sistema imune a reconhecer o câncer e mesmo que o tumor tente se esconder, e a partir desses sinais que muitos tratamentos têm sido desenvolvidos, a ciência tem avançado bastante nesse campo, e entender esses detalhes faz toda a diferença. Olá pessoal, hoje irei falar sobre as respostas imunes aos tumores, que são complexas e podem ser tanto benéficas, combatendo o crescimento tumoral, quanto prejudiciais, promovendo o crescimento e sobrevivência das células cancerosas. O sistema imunológico pode reconhecer e destruir células tumorais, mas também pode gerar um microambiente imunossupressor, que impede a eliminação do tumor. Já os linfócitos T desempenham um papel crucial na resposta imune contra tumores, reconhecendo e eliminando células cancerosas. Eles são parte da resposta imune adaptativa e reconhecem antígenos tumorais específicos, ou seja, marcadores que identificam as células cancerosas como não próprias. Há dois tipos de linfócitos T. Um deles são os linfócitos T auxiliares, CD4+, que coordenam a resposta imune, ativando o linfócito B e outros linfócitos T, regulando a imunidade e garantindo uma resposta eficiente contra o tumor. Já os linfócitos T citotóxicos, CD8+, eliminam as células tumorais reconhecidas, atuando como efetuadores da resposta imune celular. A resposta humoral é que os anticorpos podem reconhecer antígenos tumorais e marcá-los para destruição por outras células imunes. Já as células naturais killers, NK, que são destruição de células tumorais, reconhecem e eliminam células tumorais sem a necessidade de um antígeno específico e desempenham um papel importante na imunidade inata antitumoral. Já os macrófagos engolem e destroem células tumorais, além de produzirem citocinas que influenciam a resposta imune. A evasão tumoral das respostas imunes, ou escape imunológico, é um processo complexo onde as células tumorais evitam a destruição pelo sistema imunológico, utilizando diversas estratégias. Um dos mecanismos principais é a perda de expressão de antígenos, como o MHC classe 1, que é fundamental para a apresentação de antígeno às células T citotóxicas. Além disso, as células tumorais podem inibir ativamente a resposta imune, induzindo tolerância imunológica e suprimindo a atividade das células imunes.
Já a perda de expressão de antígenos, o MHC classe 1, as células tumorais podem reduzir ou perder a expressão de MHC classe 1, impedindo que as células T citotóxicas as reconheçam como alvos e serem destruídos. Outros antígenos, além do MHC classe 1, as células tumorais também podem reduzir a expressão de outros antígenos, como neoantígeno e proteínas tumorais, tornando-se menos visível ao sistema imunológico. As consequências da evasão imunológica a evasão imunológica permite que as células tumorais sobrevivem e se proliferem, levando ao desenvolvimento e crescimento do tumor. Além disso, a evasão imunológica pode dificultar o tratamento do câncer, pois o sistema imunológico não está apto a reconhecer e destruir as células tumorais. A importância da compreensão da evasão imunológica é que o mecanismo de evasão imunológica é fundamental para o desenvolvimento de estratégias de tratamento do câncer, como a imunoterapia, que visa restaurar ou reforçar a resposta imunológica contra o tumor. Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre a imunoterapia para tumores, que é um tema super atual e promissor na área da imunologia. Bom, para começar, é importante lembrar que o nosso sistema imune tem sim a capacidade de reconhecer e distribuir células tumorais. Isso acontece porque durante o desenvolvimento do tumor, essas células sofrem mutações e começa a expressar proteínas alteradas ou até mesmo proteínas que normalmente só aparecem durante o desenvolvimento embrionário. O sistema imune consegue perceber que tem algo estranho e tentar atacar, mas nem sempre ele consegue dar conta sozinho. E aí que entra a imunoterapia, que basicamente tem estimular ou reforçar a resposta imune contra o tumor. O Abbas divide os principais tipos de imunoterapia em algumas categorias. Uma das mais reconhecidas é um dos usos de anticorpos monoclonais, que são anticorpos feitos em laboratórios para se ligarem a moléculas específicas nas células tumorais. Eles podem bloquear sinais que ajudam o tumor a crescer ou até trazer células do sistema imune para perto do tumor para ajudar a eliminá-lo. Outro tipo muito importante que é chamado na imunoterapia, que é o inibidores de checkpoint imune. Essa talvez seja uma das revolucionárias. Normalmente, o sistema imune tem freios para evitar que ele ataque a célula do próprio corpo. Só que muitos tumores se aproveitam desses freios, principalmente das moléculas PD-1 e a CTLA-4. Para se esconder do ataque imune, os inibidores de checkpoint são anticorpos que bloqueiam esses freios, permitindo que o sistema imune volte a atacar as células tumorais com mais força. Tem também a terapia com célula T, geneticamente modificada com as famosas células CAR-T. Nesse caso, os médicos retiram linfócito T do paciente, modificando esses linfócitos em laboratórios para que ele reconheça melhor o tumor e depois reduzem esses linfócitos do corpo. Isso tem funcionado muito bem em alguns tipos de leucemia e linfoma. E por mim, o Abbas também fala sobre a vacina contra o câncer, que são diferentes de vacinas tradicionais. Elas são feitas com
antígenos tumorais específicos com um objetivo, o sistema imune, e reconhecer e atacar o Fala galera, hoje eu vou falar um pouco sobre um tema que à primeira vista pode parecer contraditório. Como o próprio sistema imunológico pode acabar promovendo o crescimento de tumores, a gente geralmente pensa na imunidade como uma barreira de defesa contra o câncer, mas a realidade é um pouco mais complexa. Primeiro, vamos entender como isso acontece na imunidade inata. As células da imunidade inata, como os macrófagos e neutrófilos, têm sim um papel importante no combate inicial às células tumorais. Só que dependendo do ambiente em que o tumor se desenvolve, essas células podem acabar sendo reprogramadas pelo próprio tumor. Esses macrófagos, em vez de combater o câncer, começam a liberar substâncias como citocinas, fatores de crescimento e enzimas que favorecem a formação de vasos sanguíneos, que é a angiogênese, além de suprimir outras células imunes que poderiam atacar o tumor. Em resumo, o tumor se aproveita da imunidade inata para criar um ambiente mais favorável ao seu crescimento. Agora, olhando para a imunidade adaptativa, o principal destaque negativo vai para os linfócitos T reguladores. Esses linfócitos, que em condições normais têm a função de evitar reações exageradas do sistema imune, acabam sendo recrutados pelos tumores para inibir a resposta contra as células tumorais. E como se o tumor usasse a imunidade adaptativa para se esconder do sistema imune. Além disso, as próprias células T efetoras, que deveriam destruir as células tumorais, podem entrar em um estado chamado de exaustão, principalmente quando o tumor se desenvolve lentamente ao longo do tempo. Isso se faz com que elas parem de funcionar direito, contribuindo ainda mais para o avanço da doença. Então, resumindo um pouco, embora o sistema imunológico tenha o potencial de combater o câncer, os tumores são bastante espertos e conseguem manipular tanto a imunidade inata quanto a adaptativa para criar um ambiente mais permissivo que favorece seu crescimento e até a sua disseminação. Em relação à ambígua entre o sistema imune e o câncer, é o que torna o desenvolvimento de terapias imunológicas tão desafiador e ao mesmo tempo tão promissor. E aí pessoal, hoje vou falar um pouco para vocês um resumo prévio sobre a imunidade aos tumores, que é complexa e multifacetada, envolvendo a capacidade do sistema imunológico de reconhecer e destruir células cancerosas, um processo conhecido como imunoedição. No entanto, os tumores também podem evadir a resposta imune e até mesmo utilizar o sistema imunológico para o seu próprio benefício, um fenômeno conhecido também como inflamação oncogênita. Já a elaboração de reconhecimento e destruição é que o sistema imunológico pode reconhecer células cancerosas como não próprias, devido à presença de antígenos tumorais, que são moléculas únicas ou modificadas na superfície das células cancerosas. Células do sistema imunológico como células T citotóxicas, CTLS, e células naturais Kris NK podem então destruir essas células tumorais. Imunoedição. O sistema imunológico pode, em alguns casos, exercer uma imunoedição sobre os tumores,
o que significa que a resposta imune pode levar à eliminação, equilíbrio e, por fim, à evasão do tumor. Já a evasão tumoral pode desenvolver mecanismos para evadir a resposta imune, incluindo a expressão de proteínas que inibem a ativação de células T. A produção de citocinas que suprimem a resposta imune e a modulação do microambiente tumoral para torná-los imunossupressores. Já a inflamação oncogênica, em alguns casos, a resposta imune pode, paradoxalmente, promover o crescimento e a sobrevivência das células tumorais, que é um processo conhecido como inflamação oncogênica. Já a imunoterapia é a compreensão da imunidade tumoral e é fundamental para o desenvolvimento de terapias que visam restaurar ou reforçar a resposta imune contra os tumores, que é a definição de imunoterapia. Fala galera, passando aqui no final do vídeo para citar um exemplo de imunidade adquirida e ativa. Na forma natural, a imunidade adquirida é devido ao desenvolvimento de uma infecção. A pessoa pode, por exemplo, entrar em contato com um vírus e produzir anticorpos contra ele. Já na forma artificial, o antígeno é colocado no corpo. Essa forma de imunidade é conseguida graças à vacina. Já a imunidade ativa, a vacinação é uma forma de imunidade ativa artificial. Tanto a imunidade ativa quanto a passiva podem ser classificadas em natural ou artificial. A imunidade ativa natural ocorre quando ficamos doentes. Por exemplo, já a imunidade ativa artificial é aquela que ocorre como consequência da vacinação. E é isso. Terminando o vídeo aqui, compartilha, dá like, se inscreva no canal e até mais.